situação espiritual e cultural, enfrentando a hediondez e o crime que são alguns dos disfarces da ignorância, quando esta predomina em a natureza da criatura. Ele iria reverter essa situação ignóbil, arrostando as consequências, assim como espancando a de natureza individual com esclarecimento, a liberdade de consciência e a dignificação do próximo. Os valores são de natureza profunda e não aqueles que se conquistam pela insônia da barbárie, como espólio de vitórias escabrosas, resultados de aventuras torpes. Ele teve a coragem de engrandecer a mulher, quando todos a vituperavam, destacando-a com o respeito e a consideração merecidos, e que lhe eram negados, rompendo a hipocrisia, os prejuízos sociais e os caprichos inferiores que se tornaram regra de conduta nessa sociedade, tumultuada pelos conflitos internos e externos, encharcada de orgulho e intoxiada de presunção. Investiu contra essa sombra coletiva, definindo que a fragilidade e a inferioridade atribuídas à mulher, eram resultado da dubiedade moral do próprio homem, que assim projetava sua fraqueza nela, em vez de ter a coragem de auto-enfrentar-se, para combater o defeito de evolução e a falta de maturidade psicológica. Era, aparentemente, mais fácil e mais cômodo atacar a projeção da imagem detestada noutrem do que, identificando-o no imo, trabalhar por superá-la. É sempre uma atitude sórdida combater a projeção antes que a realidade geradora, a sua causa. Jesus sempre se comoveu diante da mulher, construtora da humanidade, a quem era negada a oportunidade de demonstrar o seu potencial, em razão da sombra bíblica, que lhe projetara a culpa pela defecção do homem no paraíso mitológico, seu arquétipo ancestral. Na perspectiva da psicologia profunda, a algeriza criança e o repúdio a que se via submetida, igualmente caracterizavam o conflito dos adultos, temerosos da velhice, da doença, da morte, por efeito, de serem substituídos pelos infantes de então. Jesus utilizou-se da criança como modelo de pureza, de inocência, em razão de ainda não haver penetrado no uso da razão, do discernimento do bem e do mal, essa fantástica conquista do self, não obstante as experiências anteriores na sua condição de espírito imortal que é. Repetidas vezes, referia-se-lhe com expressões enobrecedoras, exaltando-lhe a pulcritude e determinando que nunca a expulsassem da sua presença, pois que também era digna de participar do banquete da Boa Nova. Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda. Compreensivelmente os seus discípulos também, apesar de estarem emergindo da sombra em que se refugiavam, ainda se debatiam nos conflitos, exaltando os caprichos do ego, enquanto lhe era a fraternidade ampla e incondicional, o amor em todas as dimensões. Ao primeiro ensejo, sombreados pela ilusão, disputavam privilégios, anelavam por prioridades, destaques, honrarias. Não haveria outra motivação para estarem ao seu lado, se não usufruíssem do seu prestígio, da sua notoriedade, convertendo essas conquistas em resultados de imediato consumo e prazer. Qual dentre eles seria o maior? Discutiram animosos, em ocasião quando retornavam de uma viagem, no qual haviam sido incumbidos de realizar alguns misteres. Pensavam que era justo descobrir quem merecia o maior quinhão de sua ternura e consideração, qual aquele que mais se destacava no conjunto, olvidando-se que a seleção se daria de forma diferente, através da renúncia, do desapego, das vitórias sobre as paixões servis. A sombra coletiva era densa e absorvente, penetrante e enraizada no comportamento ancestral, ainda não superada, e, por isso mesmo, impunha a disputa dos interesses mesquinhos, imediatistas, que se sobrepunham aos objetivos elevados do bem geral, da transformação pela qual deveria passar todo o organismo social, e ele o declarara várias vezes. O ego dominador era, no entanto, mais importante, necessitando ser atendido, apesar do serviço em grupo, da família que ele estava organizando, a todos oferecendo o mesmo indistinto amor fraternal. No confronto, quando chegaram esfogueados e o encontraram, ele os desnudou com um doce e transparente olhar, para logo inquirir, paciente: que vinhais discutindo pelo caminho? Descobertos, quais crianças surpreendidas em erros que não podiam ocultar, envergonharam-se, entreolharam-se, mas, a verdade é que desejavam saber quem era o mais amado. O tema estava pulsante em seus sentimentos apaixonados, assinalados pelos ciúmes e por querelas ridículas, pela competição, pela inveja. A interrogação que os requeimava, feita pelo homem Jesus condoído da ingenuidade deles, recebeu o silêncio da pusilanimidade,
da covardia moral para enfrentar o esclarecimento. A atitude de fuga da realidade para o disfarce era ainda a melhor maneira de deixarem-se conduzir pela sombra torpe. Viviam com ele, e o não conheciam. Estavam na claridade, e optavam pela treva. Aturdidos, ouviram e viram o terapeuta das suas enfermidades tomar de uma criança e transformá-la em modelo. Para ser o maior no seu conceito, era necessário fazer-se o menor, o servidor, esquecendo-se de si mesmo e altruisticamente colocando seu irmão no lugar onde desejasse estar. Esse foi um dos magnificentes momentos do Evangelho, o encontro do ego doente com o libertador. Ninguém havia tido coragem para propor esse enfrentamento, que tardava na economia social da Terra, dominada pela sombra coletiva do seu primarismo psicológico. Ele viera para que se tivesse vida, e esta é a libertação da ignorância, da noite, da sombra do erro. Ainda hoje o repto de Jesus homem permanece rompendo as masmorras que aprisionam um ser estúrdio e enfermo, que se recusa à pureza, à inocência, à espontaneidade dos sentimentos, permitindo-se manter os gravames das suspeitas infundadas, dos ressentimentos doentios, das intrigas infamantes, dos caprichos mórbidos. Ele nada exigia, jamais condicionava, nunca, porém, se submetia às paixões em voga. Vivia intensamente a mensagem que ensinava com palavras e exemplos, silêncios e sacrifícios. Aquele, portanto, que se humilhar e se tornar pequeno como esta criança será o maior no reino dos céus, estabelecera como condição essencial. 9. Escândalos. Capítulo 8, item 12. Aí do mundo por causa dos escândalos. Mateus 18:7. Tudo aquilo quanto violente o equilíbrio, o estabelecido, constitui um escândalo, uma irreverência tentatória contra a ordem. Como consequência, os efeitos do ato danoso produzem ressonância, desarmonizando o indivíduo e, com ele, o grupo social no qual se encontra situado. Por constituir um desequilíbrio daquele que o pratica, o escândalo, sob o ponto de vista da psicologia profunda, é manifestação da sombra que permanece em vertiginosa expansão no ser humano, gerando vícios e hábitos mórbidos que levam a desaires profundamente perturbadores, já que terminam por afetar aqueles que lhe compartem a convivência, a afetividade. Invariavelmente, nesse caso, é da natureza íntima e ninguém toma conhecimento, porque permanece agindo no lado escuro da personalidade, fomentando distúrbios emocionais e comportamentais de variado porte, que se transformam em conflitos de consciência quando defrontados com o ético, o social e o espiritual. Quase sempre o indivíduo mergulhado na sombra, de que tem dificuldade de se libertar, disfarça as imperfeições projetando a imagem real de um comportamento que está longe de possuir, mas que se torna, não raro, severo para com os demais e muito tolerante para com os próprios erros. Estabelecida essa transferência psicológica de conduta, passa a viver em torvelinho de paixões e tormento de aflições que procura disfarçar com habilidade. O lamento do homem Jesus sobre o escândalo é portador de uma invulgar energia nos seus discursos, convidando a atitudes que seriam absurdas se consideradas na letra neotestamentária, que conclama a eliminação do órgão por intermédio do qual se processa o escândalo, antes que despertar na vida além do corpo com seu modelo perispiritual degenerado. Isto porque, todas as construções mentais do espírito, antes de atingirem o corpo e o induzirem à ação de qualquer procedência, são decodificadas pelo agente intermediário, que se encarrega de impulsionar a forma física na execução do propósito psíquico. Assim sendo, compreensivelmente a matéria não é responsável pelas ações a que vai induzida. Razão porque fortaleza e fraqueza de caráter, de vontade, de ação, pertencem ao espírito e não ao corpo, que sempre reflete a origem de onde procedem. É inevitável a ocorrência de fenômenos perturbadores e infelizes, considerando-se o estágio em que se demoram as criaturas humanas, a sua anterioridade de conduta, os hábitos a que se encontram vinculadas. Todavia, quando alguém se ergue para censurar e condenar sem autoridade moral para o fato, também produz escândalo, por esconder a deficiência e de esforçar-se naquele em quem projeta a inferioridade que gostaria de eliminar. Nessa proposta encontra-se embutido também o dever que a todos cumpre, que é respeitar as decisões e ações do seu próximo, porquanto, quem se levanta para impedir o processo de desenvolvimento de outrem, seja por qual motivo for, realiza um escândalo de agressão ao seu livre-arbítrio, envolvendo na sua sombra, de que não se consegue libertar.
Esse é o sentido revolucionário da palavra de Jesus, em torno da necessidade de autoiluminação para se arrancar o órgão escandaloso, língua, braço, mão, pé. Erradicar na sua origem onda vibratória que vai acionar o órgão, eis o esforço que deve ser empreendido, de forma que seja eliminada a causa geradora da futura ação malévola, de modo que o indivíduo se harmonize, mudando a linha direcional das aspirações e dos compromissos aos quais se vincula. Inevitavelmente se tornam necessários os escândalos no mundo, porque constituem advertências para a observância dos bons princípios, porquanto se assim não fora, dificilmente se poderia aquilatar os males que produzem os instintos agressivos, os comportamentos destrutivos, invitando as mais audaciosas conquistas morais. Para que os escândalos se tornem conhecidos, as criaturas se lhes tornam intermediárias, e é essas que Jesus lamenta com severidade, porquanto estão escrevendo o capítulo obscuro do seu porvir, no qual defrontarão os frutos apodrecidos das atitudes anteriores que ora lhes exigem recuperação. Como é sempre mais difícil reeducar, reparar e refazer, o discurso de advertência tem cabida, ajudando o indivíduo a poupar-se, mesmo que com austeridade, de muitos prazeres do que são de natureza primária e perversa, do que os fruir e passar a viver sob o açoitar da consciência intranquila e do coração angustiado. Quando o indivíduo escandaliza, prescreve para si mesmo consequências lamentáveis, sendo conduzido a percorrer o caminho de volta com aqueles a quem feriu, ou enfrentando os acidentes morais que foram deixados no transcurso dos seus atos. É necessária, por enquanto, a ocorrência do escândalo e das suas sequelas morais e espirituais, porque, dessa maneira, as criaturas passam a considerar a profundidade do significado existencial, que é todo elaborado em compromissos de dignificação e de engrandecimento moral. Um campo não lavrado se torna pasto de miasmas ou de morte, área desértica, selvagem ou pantanosa, aguardando o arado e o dreno, conforme seja o espaço de que se disponha para semear e cultivar. As afeições agressivas e conflituosas no lar ou fora dele resultam das ações escandalosas do passado, hora de retorno, a fim de que se reabilitem aqueles que geraram as dificuldades, provando o pão amargo do seu vício e da sua insensatez. A única maneira de construir-se o futuro ditoso é extirpar dos sentimentos o egoísmo, esse grande responsável pelos males que se multiplicam em toda parte, substituindo-o pelo seu antagonista, que é o altruísmo, gerador de bênçãos e estimulante para o crescimento moral daquele que o cultiva. Na conduta de sombra espessa do passado, muitos místicos, atormentados pelo masoquismo, levaram a severa proposta de Jesus ao pé da letra, procurando amputar os órgãos que provocaram anteriormente danos ao próximo, esquecidos de que esses prejuízos são sempre de natureza moral, permanecendo esculpidos naqueles que os operam. Essa necessidade de sofrimento, de castração, de amputação está superada pela razão, pelo discernimento, que demonstram as excelentes oportunidades que se podem fruir utilizando-os de forma positiva e edificante, em face das necessidades de toda a natureza que são encontradas a miúde aguardando socorro e orientação. Qual a utilidade de amputar-se a mão que esbofeteou, quando ela não pode recuperar moralmente aquele que foi ultrajado? E como amputar o pensamento vil, se não através da disciplina que cultiva aspirações enobrecedoras e induz a condutas de liberdade? Os vícios, que são heranças do primarismo ancestral do ser, necessitam de correção mediante o esforço empreendido para a aquisição de novos costumes, aqueles que são saudáveis e contribuem para o bem-estar. Seria um absurdo, num homem de excelente lucidez, arrancar-se um olho porque é instrumento da inveja daquilo que observa, sendo que é no espírito que se encontra a mazela, a inferioridade moral, a ambição desmedida de possuir o que noutrem percebe. Extirpar o órgão, de forma alguma altera o sentido mental do comportamento, enquanto o que necessário é corrigir a óptica emocional para tudo visualizar com alegria e gratidão a Deus. Eis a forma mais exequível para a superação das dificuldades enraizadas no ego discriminador. As alegorias do mestre demonstram a sua profunda sabedoria de esconder na letra que mata, o espírito que vivifica, porque os seus eram ensinamentos para todos os períodos e tempos da humanidade, não somente para uma fase do processo evolutivo do ser humano e do planeta terrestre. Penetrando nos arcanos do futuro, ele podia perscrutar a sua essencialidade e cultura, deixando desde então exarados os códigos de respeito pela vida e de integração na consciência cósmica. A visão da unicidade das existências,
em uma psicologia superficial, torna absurda a lição do mestre a respeito dos escândalos, bem como outras de notável atualidade, se confrontadas com a doutrina dos renascimentos corporais, que contém a sementeira dos atos e a sua colheita, a realização em uma etapa e o seu reencontro em outra, constituindo um método educativo e salutar para o desenvolvimento de todos os valores éticos que jazem adormecidos no ser profundo, aguardando os fatores propiciatórios ao seu desenvolvimento. Enquanto o ser humano não se liberta dos prejuízos morais a que se entrega, cabe o lamento do mestre. Ai do mundo por causa dos escândalos, em face dos infelizes efeitos que deles decorrem. 10. A paciência. Capítulo 9, item 7. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Mateus 5:9. A mais remota hipótese de considerar-se Jesus como Deus repugna o esforço desenvolvido pela psicologia profunda e pela razão, que discordam veementemente da possibilidade de um Deus-homem ou de um homem-Deus, configurando o Supremo Criador vestido pela tangibilidade transitória para vivenciar os postulados por ele concebidos, envolvendo-se em interpretação mitológica, que deságua no ultrapassado labirinto conceitual do mistério para o ainda precário entendimento humano. O evangelista João é peremptório, quando afirma: ninguém jamais viu a Deus. É da mais recuada antiguidade, e mesmo modernamente em diversas culturas do Oriente, a conceituação da humanização divina assim como da divinização humana, em frontal agressão ao bom sentido da lógica e da criação. Conceber-se o absoluto sintetizado no relativo é torná-lo finito, palpável, retido em pequenez, sem os atributos que o caracterizam, diminuindo-lhe a grandeza da infinitude e causalidade, que somente se explicam a si mesmas. A visão, porém, de um Jesus homem, que compreende a necessidade da paciência para que sejam conseguidas as metas desafiadoras, dá muito mais sentido lógico e ênfase ao seu ministério, do que se fora o próprio Deus revestindo-se de uma forma tão desnecessária quão absurda. Era um homem dotado de extrema paciência, por conhecer o passado das almas e prever o seu futuro, como resultado da conduta e do empenho a que se entreguem. A paciência também pode ser considerada como a ciência da paz, e por isso são bem-aventurados os pacíficos, aqueles que trabalham com método e confiança tranquila em favor da renovação do mundo e das suas criaturas, conseguindo ser chamados filhos de Deus que representam toda a paz. A paz deve constituir a meta do ser pensante que luta em contínuas tentativas de adquirir a plenitude. A paz é tesouro que não pode ser afetado em circunstância alguma, que a leve a desaparecer. E a paciência é sua exteriorização, porque é o mecanismo não violento de que se utiliza, a fim de alcançar os objetivos a que se propõe. A paciência conquista individual através do esforço pela autoiluminação, pelo autoconhecimento e descoberta dos objetivos da existência, transforma assim caridade de essencial significado quando direcionada aos que sofrem, ajudando-os com benignidade, trabalhando a resignação que dela também se deriva. Há sofrimentos ocultos e desvelados, muito variados e complexos, que são desafiadores da sociedade. Aqueles que são mais vistos, às vezes sensibilizam os indivíduos, que se comovem e se oferecem para minimizá-los, embora as multidões de aflitos e sofredores se apresentem em desalinho pelas ruas, vielas e campos do mundo. Todavia, aqueles que são ocultos, que poucos percebem, estiolando os sentimentos mais belos do indivíduo, esses esperam mãos compassivas e corações pacientes para auscultá-los e escutar-lhes os gemidos quase inaudíveis, arrancando das carnes das almas os espinhos dilaceradores que as mortificam. Nem sempre ou quase nunca a tarefa é fácil. Alguns seres se encontram tão doentes moralmente e tão descrentes da caridade, que se fazem agressivos, difíceis de serem ajudados, exigindo paciência perseverante e desinteressada para os alcançar. Outros tantos, através das suas reações afetivas encolerizadas, constituem prova áspera que a paciência deverá suplantar com bondade e compaixão. Quanto mais doente, mais atendimento paciente necessita a ave humana ferida no seu voo de crescimento interior. Nem sempre é fácil entender o desespero de outrem, quando não se experimentou algo semelhante. São muitos os fatores de aflição, desde pequeninas dificuldades até as exaustivas e quase insuportáveis expiações, todas exigindo paciência a fim de serem atendidas e solucionadas. A paciência encoraja o ser, porque o ajuda a enfrentar quaisquer situações, tomado pela ciência da paz.
Jesus deu mostras significativas dessa conduta, quando deixou de fazer muita coisa que parecia indispensável e solucionadora. Não se apressou em iniciar o ministério, senão quando os tempos haviam chegado e as circunstâncias se faziam auspiciosas. Aguardou que João anunciasse e, quando aquele estava quase terminando o ministério, ele deu início ao seu conforme o anúncio das velhas profecias. Submeteu-se a todas as injunções impostas pelas revelações antigas que caracterizariam o Messias. Pacientemente aceitou a observação do Batista que o testificou após o fenômeno da voz espiritual que se fez ouvida, informando ser este o filho dileto, em quem me agrado, confirmando a independência entre o pai e o descendente. Jesus viveu a sua humanidade com singular elevação, suportando fome, dor, abandono e morte sem impacientar-se, submisso e confiante, ultrapassando todas as barreiras então conhecidas a respeito das resistências humanas, assim tornando-se um paradigma a ser seguido, destroçando o que era comum, corriqueiro, banal, fixo em torno dos indivíduos, o limite das suas forças. Já se disse que o homem é um milagre, certamente um milagre da vida, que transcende o convencional e conhecido, porque sempre se apresenta acima de qualquer interpretação e entendimento. A sua constituição física perfeita é uma maquinaria incomum, a sua emotividade extraordinária em mecanismos de altíssima sensibilidade, e o espírito, viandante de 1000 jornadas, constituem um enigma para uma rápida definição ou profunda interpretação, estando, por enquanto, além do entendido. Humano, porém, Jesus foi especial em razão dos seus valores. Tornou-se pequeno para fazer-se semelhante aos que o acompanhavam e não diminuiu a grandeza interior. Ele se fez um novo biótipo, trazendo um conteúdo diferente ao convencional e aceito, realizando o antes impossível graças à sua paranormalidade excepcional, demonstrando quem ele é. Tornou-se, para todos os tempos, um convite desafiador que não pode ser desconsiderado, transformando-se em exemplo humanizado de todas as possibilidades. Ele foi livre e atingiu as culminâncias do amor imaginável, da paixão pelas criaturas às quais veio socorrer e conduzir como pastor que arrisca a vida para salvar do perigo as ovelhas que tresmalharam. As suas ideias mereceram estudos acurados de ateus e religiosos, de místicos e de cépticos, sendo unânimes em afirmar que a sua justiça social é irretocável e que o seu amor é incomum, rompendo com os tempos dos seus dias para antecipar um futuro que ainda não foi conseguido. O seu compromisso com a sociedade de todas as épocas dele fez um revolucionário que não instiga a ódio, demonstrando que são todas as criaturas iguais, sem diferenças de credos, de raças, de nações, de classes, na condição de filhos de Deus, seus irmãos, aos quais veio ensinar como poderiam ser felizes. No entanto, não almejou que essa felicidade fosse lograda somente após a morte, mas, no instante mesmo da renovação interior, que é o momento ousado para aurir paz e harmonia. Ponto e tudo com inexcedível paciência, não antecipando informações que a mentalidade da época estivesse impossibilitada de entender, razão porque anunciou que enviaria o Consolador, que o mundo ainda não conhece, porque não o pode suportar. Para fazê-lo, tempo e espaço na sua dimensão encontram-se ultrapassados, valendo o momento hoje, a oportunidade apresentada para encetar a marcha da busca de Deus. Deus é a meta, Ele é o meio, a vida é o caminho que Ele ilumina de exemplos para que todos se encontrem e se engrandeçam. Surge, então, com a psicologia profunda uma nova imagem de Jesus, o homem que ama, que serve, que espera, que ensina e, pacientemente, intercede junto ao Pai por todos aqueles que estão na retaguarda. Ele deixa de ser uma lembrança da ortodoxia ou da teologia para tornar-se vivo e atuante, próximo sempre de quem o queira escutar e seguir os seus ensinamentos atuais e palpitantes. A sua proposta não é para que se fuja deste mundo enfermo, da sociedade empobrecida moralmente, mas para que se consiga curar a doença com a conquista da saúde para cada membro do planeta, e haja enriquecimento moral de todas as criaturas membros do organismo social. Tal cometimento é um grave desafio, que somente os espíritos pacientes irão conseguir, e, por isso, serão chamados filhos de Deus. 11. Reconciliação. E. Capítulo X, item 6. Que daí não saireis, enquanto não houverdes pago o último ceitil. Mateus 5:26. Todo o ministério de Jesus é caracterizado pela austeridade e energia de postulados, demonstrando que ao se tomar da charrua,
Não se deve olhar para trás. As decisões apresentadas são firmes e honestas, exigindo esforço que, mesmo em se convertendo em sacrifício, significa entrega total em regime de consciência lúcida, sem margem a futuros titubeios. Por isso mesmo, é recomendada a reflexão ante os desafios, facultando a doação do postulante ao reino dos céus. Sua linguagem é clara e definitiva, não permitindo interpretações esdrúxulas ou escapistas. Sendo o móvel da doutrina a instalação revolucionária de uma nova ordem de ideias que deveria alterar o comportamento do indivíduo e da sociedade como um todo, criando novas perspectivas para a existência física como preâmbulo daquela de natureza espiritual, os convites pronunciados pelo Mestre são diretos, insofismáveis, decisivos. A base estrutural de todo convite é o amor que dimana de Deus e se encontra íncito nas criaturas humanas que, por sua vez, deverão conscientizar-se do seu significado e valia, constituindo a regra de vida em todos os momentos, de tal forma impregnando-se da certeza da sobrevivência da alma e da justiça divina, que nada se lhe pudesse opor, constituindo-se obstáculo à conquista do objetivo almejado. Não seja justo, portanto, estranhar-se muitas das assertivas apresentadas, que parecem violentar o caráter moral do indivíduo treinado para o revide, para a autodefesa, para a preservação dos valores da sombra individual e coletiva, em que sempre predominam o egoísmo e as paixões mais primitivas. A claridade que se esparze da Boa Nova é libertadora, facultando ao ser o autoencontro, o autoburilamento, a superação do ego, a plena vitória do self. Na lei antiga, a figura do perdão é apresentada como conquista mediante retribuição. Quando se ofende a Deus, em face dos comportamentos infelizes dúbios e dos gravames das deficiências morais, encontram-se estatuídos nos seus códigos os instrumentos para impor reparação, no que eram hábeis os fariseus ao aplicá-los, utilizando sofismas e ardis, que culminavam nos sacrifícios de animais assim como através de outros recursos específicos que lhes eram rendosos. Jesus aceitou as injunções convencionais dos comportamentos atávicos, porém, acrescentou a essa política legal ancestral, necessária nos primórdios da cultura do povo hebreu, a ética do amor como mecanismo superior a quaisquer outras expressões de ordem material ou de imposição estabelecida pelos legisladores terrestres, nem sempre em condições de elaborar princípios nobres, por lhes faltarem valores de dignidade e exemplo, o que lhes retirava a autoridade para estabelecer condutas que não seguiam. A lei de amor origina-se em Deus, é natural, encontra-se em toda parte como expressão de ordem e de valor, nunca se inclinando em favor de determinada pessoa ou grupo social específico, pairando soberana acima de todas as injunções humanas. Os seus árbitros não são homens susceptíveis de erro e de inclinações personalistas, de interesses inconfessáveis, mas a consciência de cada qual, que lhe aurea a inspiração e tem como modelo a de natureza cósmica. Desse modo, Jesus homem submeteu-se aos códigos arbitrários existentes, mas abriu espaço total para a nova ordem que veio estabelecer, apresentando novas perspectivas de vida e de realização que dignificam o ser humano e o exaltam, facultando-lhe harmonia porque acima de todas as imposições transitórias do farisaísmo, sempre preocupado com a forma e distante da realidade do ser essencial. A aparência era-lhes, e ainda permanece sendo fundamental, compactuando com as concessões do século em detrimento das realizações espirituais transcendentes. À luz da psicologia profunda, o perdão é a superação do sentimento perturbador do desforço, das figuras de vingança e de ódio através da perfeita integração do ser em si mesmo, sem deixar-se ferir pelas ocorrências afugentes dos relacionamentos interpessoais. Tem um significado mais que periférico ou de aparência social, representando a permanência da tranquilidade interna ante os impactos desgastantes externos, que sempre aturdem quando o indivíduo não está forrado de segurança nas próprias realizações, nem confiante na correta execução dos programas que exigem desafios através de provas compreensíveis diante dos obstáculos que se encontram pela frente. Quando alguém se detém na mágoa ou na queixa, ressumando a amargura ou desconforto moral por ocorrências desagradáveis que dizem respeito à sua forma de comportar-se espiritualmente, em fidelidade aos princípios abraçados, encontra-se distante da própria mensagem que lhe deveria impregnar de tal forma que não haveria campo para a instalação desses conflitos morbosos. A autoconsciência identifica todas essas ocorrências e supera-as,
por significarem reações de pessoas e grupos psicologicamente na infância dos seus interesses, ainda vinculados aos jogos da ilusão, disputando-se primazias e projeções sem qualquer sentido profundo. Nesse aspecto do perdão, projetam-se os resultados dos ressentimentos para outras experiências fora da matéria ou em futuras reencarnações, quando os litigantes continuam imantados uns aos outros, sem que se facultem oportunidade de libertação, enfermando-se reciprocamente ou permanecendo em pesados conflitos em términos quão sacrificiais e inúteis. Não raro, na gênese de muitas psicopatologias encontramos a presença de cobradores espirituais que, embora desvestidos da roupagem física, permanecem em lamentável situação de vingança, em terrível transtorno mental, gerando dilacerações psíquicas naqueles que os ofenderam e não tiveram tempo nem oportunidade ou interesse para se reabilitarem. Esses combates insanos arrastam-se por dezenas de anos a fio, sem lhes ocorrer que, enquanto afligem se infelicitam, prolongando a situação dolorosa sem qualquer benefício pessoal. Tais fenômenos obsessivos são muito mais expressivos e complexos do que parecem na visão das doutrinas psíquicas modernas que teimam por encontrar no cérebro e nos mecanismos orgânicos apenas a psicogênese dessas enfermidades mentais, comportamentais, psicológicas. Felizmente, a moderna psicologia profunda, mediante a visão transpessoal, eliminando toda sombra do indivíduo e da coletividade, identifica as causas reais desses distúrbios decorrentes de processos mentais enfermiços que a morte não eliminou. Sem nenhuma dúvida, em face dos processos que decorrem das ações morais, o ser se faz herdeiro da necessidade de superar os erros e agressões às leis, esculpindo nos refolhos íntimos os mecanismos reparadores, entre os quais se encontram as alienações mentais. Não obstante também inscrevam os delitos contra outras vidas que passam na sua insânia a exigir reparações pelo sofrimento, impondo-lhes perseguições impiedosas, qual ocorre nas paisagens terrestres entre aqueles que se odeiam. A morte do corpo não libera o espírito das paixões nobres ou inferiores que lhe tipificam a conduta natural. Antes amplia-lhe o campo de vivência, porque, desvestindo dos limites impostos pelo corpo, concede mais espaço para as ações que são compatíveis com o seu nível evolutivo. Deus o permite como ensinamento para algozes e vítimas, que se devem amar antes que se agredir, desculpar e conceder ensejo à reparação, sem permitir o domínio da sombra que aturde e infelicita. Jesus homem sempre enfrentou situações de tal monta, procurando esclarecer o perseguidor e dignificar o perseguido, impondo a este último a necessidade de conduta correta, a fim de que não lhe acontecesse nada pior. Na perspectiva da psicologia profunda, aquele que permanece em clima de desforço ata-se aos zelos dos renascimentos inferiores, não conseguindo libertar-se do ir e vir, por não luzir-lhe interiormente o amor, que é o único recurso propiciador de felicidade e de depuração. O ódio aprisiona aquele que o mantém em relação a quem lhe padece a injunção penosa. Sendo recíproco, torna-se cadeia cruel para ambos. Caso, no entanto, algum dos envolvidos na situação perturbadora consiga superar os sentimentos doentios, evidentemente sairá dessa cela escura planando em outro espaço de claridade e vida. E isso se dá mediante o resgate pelo amor ao seu próximo, aquele mesmo a quem feriu, impensadamente ou não, procurando reabilitar-se. Deus sempre faculta ao livre-arbítrio do ser a melhor maneira de reparar os erros, impondo-lhe, quando a falência de propósitos e atos se faz amiúde, recursos mais vigorosos que são ao mesmo tempo terapêuticos para o espírito rebelde. A sua justiça estabelece parâmetros que não podem ser violados insensatamente, proporcionando meios valiosos de harmonia e plenitude mediante os quais o amor é sempre o árbitro de todas as ocorrências. Merece ter-se em mente sempre que toda situação embaraçosa e infeliz defrontada deve ser regularizada antes da ocorrência da morte física, a fim de que não sejam transferidos de plano os fenômenos da reparação e da paz. Jesus exemplificou sempre e incessantemente tal necessidade, perdoando mesmo aos mais impenitentes adversários que o sitiavam, deixando com as suas consciências o resultado da insídia, que os algemaria na prisão terrestre até que se depurassem das atitudes adotadas. Desse modo, cumpre a cada consciência a prática do perdão indistinto, porquanto assim não ocorrendo, qual informou o Mestre, daí, do cárcere carnal, não saireis, enquanto não houverdes pago o último ceitil,
facultando a seu próximo todos os direitos que lhe são concedidos pelas soberanas leis da vida conforme gostaria que a si mesmo fossem facultados. 12. Julgamentos. Capítulo X, item 10. Hipócritas, tirai primeiro a trave do vosso olho e depois, então, vede como podereis tirar o argueiro do olho do vosso irmão. Mateus 7:5. Toda vez que o indivíduo, descredenciado legalmente, procede a um julgamento caracterizado pela impiedade e pela precipitação, realiza de forma inconsciente a projeção da sombra que nele jaz, desforçando-se do conflito e da imperfeição que lhe são inerentes, submetido como se encontra a sua crueza escravizadora em tentativa de libertar-se. A delicada questão do julgamento é dos mais complexos desafios que enfrenta a psicologia profunda, em razão dos inúmeros fatos que se encontram subjacentes no ato, quase sempre perverso, de medir a conduta de outrem com recursos nem sempre próprios de ética, justiça e dignidade. Analisá-lo é devassar o inconsciente daquele que se atribui o direito de penetrar na problemática de outrem, embora ignore várias causas difíceis de ser identificadas, porque específicas, mantendo um comportamento, por sua vez, mais danoso, mais credor de correção e censura, do que aquele que no seu próximo pretende punir. Mediante mecanismo automático de liberação das cargas de culpa e medo retidas no inconsciente, o julgador escusa-se de desvelar as imperfeições morais que possui, facilmente identificando o mínimo reprochável na outrem, por encontrar-se atribulado por gravames iguais uns e outros muito mais perturbadores. Estudiosos modernos das propostas neotestamentárias, examinando o texto em epígrafe sob a óptica de uma teologia mais compatível com os avanços da psicologia profunda, situam entre aqueles que são denominados como os discursos da ira proferidos por Jesus, dentre os quais estão as lamentações a respeito de todos os que desconsideravam a boa nova, e foram chamados de ais. Ai de vós, escribas e fariseus, etc. Esses severos alertas traduzem as reações do homem Jesus tomado pela ira santa, aquela que reflete a sua natureza humana, sem qualquer laivo, no entanto, de ressentimento ou ódio, de menosprezo ou desconsideração pelos indivíduos incursos nas suas austeras palavras. Ressaltam, isto sim, a grandeza da sua masculinidade enérgica, que não se detinha diante dos comprometimentos pusilânimes e sofistas, irônicos e perversos, a fim de despertar-lhes as consciências adormecidas, cindindo a sombra neles predominante por intermédio da austeridade e do chamamento ao dever, ao conhecimento de si mesmos e a reflexões em torno dos seus limites, de forma que se transformassem em terapia saudável, auxiliando-os em futuros comportamentos. Era também a maneira vigorosa para dissipar a sombra coletiva que pairava sobre todo o povo vitimado pela predominância do desconhecimento da sua realidade essencial. Não poucas vezes Jesus foi convidado a enfrentar esses tecelões da injúria e da desdita alheia, caracterizados pela sordidez da hipocrisia sem disfarce, na qual ocultavam seus sentimentos reais, sempre prontos para acusar, desferindo golpes impiedosos contra todos aqueles que lhes estivessem sob a injunção da observação perversa. Hábeis na arte de dissimular as desditas interiores, especializavam-se em desvelar nos outros as torpezas morais que os infelicitavam e não tinham coragem de enfrentar. É sempre esse o mecanismo oculto que tipifica o acusador contumaz, o justiçador dos outros, o vigia dos deslizes das demais pessoas. Sentindo-se falidos interiormente por não poderem superar as atrações morbosas da personalidade enferma, revestem-se de puritanismo e de falsa sabedoria, facultando-se direitos que se atribuem, e tornando-se impiedosos perseguidores das criaturas sobre as quais projetam aquilo que detestam em si próprios. Os fariseus celebrizaram-se por essa capacidade sórdida, buscando equipar-se de conhecimentos na Torá e nos demais livros sagrados, como se todas as obras de libertação humana igualmente não merecessem o direito de ser também sagradas, para melhor se miscuírem na observação dos atos que diziam respeito ao próximo, formalistas e ríspidos, não obstante interiormente como um sepulcro, todo podridão conforme acentuou Jesus em ocasião própria. Ainda permanece essa conduta soez em todos os segmentos da sociedade, particularmente nos grupamentos religiosos, nos quais aqueles que se sentem incapazes de crescer, por acomodação mental ou incapacidade moral, tornam-se agudos vigias dos irmãos que os ultrapassam e não merecem perdão, por estarem libertando-se da sombra que eles ainda nem sequer identificaram.
detalhistas e hábeis na faculdade de confundir, esmeram-se na apresentação externa que dão excessivo valor, porque se sentem inferiores e pecaminosos, julgando com aspereza e rancor todos quantos os superam em quaisquer valores éticos, morais, espirituais, culturais, de abnegação e beleza. Jesus jamais os temeu por conhecer-lhes os abismos interiores, a insânia, a jactância justa, portanto, a sua ira, que se apresentava com um caráter de corajosa decisão para não permitir a ingerência de tão perniciosos fiscais que se atribuíam o direito e o dever de perturbar-lhe o ministério que inaugurara. Essa coragem, que não silenciava em nome da falsa humildade, a que esconde covardia ou omissão, provocava-lhes, como ainda hoje ocorre, mais acendrado ódio, levando-os a acionarem armadilhas cada vez mais sutis ou afrontosas, concomitantemente arrebanhando sequazes que permaneciam a soldo da sua infâmia. Não se repetem, ainda hoje, as mesmas condutas ardilosas e infamantes. O julgamento legal tem raízes nas conquistas da ética e do direito, do desenvolvimento cultural dos povos e dos homens, concedendo ao réu a oportunidade de defesa enquanto são tomadas providências hábeis para que sejam preservados os seus valores humanos, as suas conquistas de cidadão. Essa diferença entre a conduta da civilização em relação à barbárie, do homem vencedor da sombra em confronto com o mergulhado nela. Examina-se a conduta infeliz de alguém que cometeu um delito, sem dúvida, mas não perdeu a qualidade de ser humano, requerendo dignidade e misericórdia, por mais hediondo haja sido o seu crime, a fim de não se lhe equipararem em rudez e primitivismo os seus julgadores. O julgamento, porém, que, insensato, arbitrário e contumaz, decorre da inferioridade do opositor, que apenas vê a própria imagem projetada e odeia, sedento de destruição para libertar-se do pesado fardo, ferindo a outrem, é covarde e cruel. A análise do erro é sempre uma necessidade impostergável, quando não se faz realizada com perversas intenções de dominação do ego, totalmente divorciada da lei de amor e de caridade. Analisar para auxiliar, para corrigir, para educar, é valiosa contribuição para a construção do ser moral, psicológico e espiritual. Dessa forma, é inevitável que, toda vez quando se é defrontado pelas ocorrências do cotidiano, o próprio senso crítico e de discernimento proceda a julgamento, examine a atitude, a conduta alheia, não assumindo, porém, a postura de censor, de responsável pela sociedade que pensaria estar defendendo. O sutileza se encontra na capacidade de não converter a apreciação e o exame de situação em condenação que exige castigo, mas solidariedade ou autoprecaução para que não incida no mesmo equívoco. Graças a esse comportamento, manifesta-se a maturidade do ser humano, que ora sabe entender o correto em relação ao errado, a ação dignificante em confronto com a reprochável, a comparação entre o saudável e o patológico. Jesus, que sabia examinar sem julgar, muito menos punir, como consequência viveu sempre muito feliz. A sua doutrina é todo um poema de alegria, de libertação dos conflitos, de autoiluminação e de engrandecimento a Deus manifesto em todas as coisas, desde as simples sementes e grãos pequeninos, as aves dos céus, as redes de pescar, aos lírios do campo, ao azeite, à lâmpada, à mãe natureza e ao excelso Pai, a quem ninguém nunca viu. Aquele homem, especial pela própria grandeza e autoridade de que se fazia revestido, as quais lhe foram concedidas pelo Pai, em todo momento exteriorizava bom humor e alegria, sem vulgaridade, severidade quando necessário, nunca, porém, hostilidade, fazia-se generoso incessantemente, jamais covarde, amigo em comum de todos, não conivente com as suas defecções. Sabia como desmascarar a hipocrisia e não trepidava em repreender os portadores da dissimulação mesquinha, possuidor, no entanto, do sentimento socorrista para com todos, tornava-se psicoterapeuta incomparável. O farisaísmo permanece nos relacionamentos humanos, com as suas várias máscaras, ferindo ou tentando dificultar a marcha dos homens idealistas, daqueles que estão construindo a nova sociedade para o mundo melhor do futuro. A sombra em projeção torna-se julgamento que a sã conduta e a harmonia psicológica diluem na perfeita identificação dos valores do self triunfando sobre os caprichos do ego. Diante dos julgamentos direcionados pelos sentimentos servis e dos julgadores sistemáticos, considere-se, pois, com cuidado a severa advertência do homem de Nazaré. Hipócritas,
Tirai primeiro a trave do vosso olho e depois, então, vede como podereis tirar o argueiro do olho do vosso irmão. 13. Libertação pelo amor. E, capítulo 11, item 8, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mateus, 22 e 39. Toda a essência da vida encontra-se estabelecida no amor, que é de procedência divina. Alcançar esse clímax do processo da evolução é o cometimento mais audacioso que o ser inteligente encontra pelo caminho ascensional. Na perspectiva da psicologia profunda, o ser vive para amar e ser amado, iluminar a sombra e fazer prevalecer o self. Esse processo encerra toda a saga da autoconquista de cada ser, que deve transformar impulsos em sentimentos, atavismos em atividades lúcidas, heranças dominadoras em aquisições plenas, instintos arraigados em emoções harmônicas, hábitos estratificados em realizações edificantes, tendências inferiores em aspirações elevadas sob os impulsos do amor. Tal é o grande compromisso que deve ser atendido por todas as criaturas que anelam pela tranquilidade e pelo bem-estar legítimo. Invariavelmente o amor surge como desejo inicial de compartilhar alegrias e repartir realizações, expressando-se inconscientemente no zelo pela prole, na defesa pelo clã, no interesse pelo progresso pessoal, como daqueles que lhe dizem respeito pela consanguinidade. Inicia o seu mistério crescendo ascensionalmente de forma a ampliar-se cada vez mais. Terapia eficiente para a superação da sombra. O amor é o medicamento salutar para o ego enfermo, estímulo eficiente para o self que desabrocha soberano quando irrigado pelo fluxo desse sentimento superior da vida. Jesus, o homem, fez-se o exemplo mais vivido do amor de que o mundo tem notícias. Submetido às injunções por que passam todas as criaturas, a sua trajetória fez-se assinalada pelas mais vigorosas páginas de compreensão e brandura para com todos, exercendo autoridade e carinho em perfeita harmonia, mesmo nas situações mais chocantes, sem perder o equilíbrio nem a afetividade. Quando austero, educava amorosamente e com energia; quando meigo, orientava com ternura e segurança; ante a hipocrisia insidiosa e perversa, assumia a atitude de enfrentamento sem descer à condição infeliz do seu antagonista, repreendendo e desmascarando com o objetivo de educá-lo. A ausência do amor no ser humano e, por consequência, no mundo, demonstra o estágio de primarismo ainda predominante, que dificulta o processo de evolução, gerando conflitos perfeitamente dispensáveis, mas que se demoram perturbadores como ferretes impelindo para frente para a conquista desse atributo superior do ser. Amar é abrir o coração sem reservas, encontrar-se desarmado de sentimentos de oposição, sempre favorável ao bem e ao progresso, mesmo quando discordando das colocações que são apresentadas. É também um mecanismo de compaixão e de misericórdia para consigo e principalmente para com o próximo, sua meta e sua necessidade, que passa a constituir-se fundamental no relacionamento e na conquista da autoconfiança. O amor é o liame sutil que une o interior ao exterior do ser, o profano ao sagrado, o ego ao self, que lhe passa a comandar o comportamento, o material ao espiritual. O amor nunca se ofende e sempre está lúcido para entender que na sua vibração tudo se harmoniza, mesmo quando as leis dos contrários se apresentam, porque não agride nem violenta, tudo aceitando com equilíbrio e canalizando com sabedoria. Não poderia ser outra a diretriz proposta pelo revolucionário Galileu, que colocava balizas novas nas velhas estruturas do comportamento humano, até então escravo do desamor, das artimanhas da mentira e das arbitrariedades das pessoas e dos governos. O amor não mente, porque a sua é a estrutura da autenticidade, sempre aberto e claro, possuidor de quase infinita capacidade de paciência e de compreensão. Jesus, na condição de peregrino do amor, demonstrou como é possível curar as feridas do mundo e dos seres humanos com a exteriorização do amor em forma de compaixão, de bondade, de carinho e de entendimento. Eram primitivos e cruéis aqueles dias nos quais ele viveu e, por isso mesmo, a sua trajetória impressiona pela superior maneira como se conduziu, enfrentando largos trajetos a vencer entre vicissitudes e impedimentos que nunca lhe constituíram empeço para alcançar os objetivos traçados. Quando a mulher era espólio do homem, que dela podia dispor a seu bel prazer, e cujos sentimentos íntimos não eram levados em consideração, caracterizados como fraqueza digna de punição e chalaça, ele assumiu a anime e enterneceu-se com as suas demonstrações de doçura e de piedade, de amor e de solidariedade, conclamando a autoestima, apesar de todos os impedimentos,
a coragem para os enfrentamentos no lar, no convívio social, nas lutas políticas pelo bem geral. Ergueu-a do vale em que se encontrava, na sombra coletiva, ao planalto de luz resplendente de liberdade e dignidade, conseguindo seu lugar no concerto da humanidade. Quando os pobres eram tidos por desprotegidos de Deus, e os enfermos graves eram expulsos das cidades, porque se encontravam mortos, tendo seus nomes cancelados do livro dos vivos, ele os exaltou em inesquecível bem-aventurança, principalmente, aqueles que foram pobres de espírito de avareza e de paixões inferiores. Nunca se apartou dos doentes e odiados, visitando os samaritanos detestados e oferecendo-lhes os bens eternos da sua mensagem confortadora e rica de paz. Jamais temeu os poderosos, os intrigantes, os fariseus odientos e ingratos, os saduceus materialistas e utilitaristas, sem porém os detestar, lamentando o estado em que se encontravam, longe de Deus e de si mesmos, intoxicados pelo orgulho e vencidos pela avareza, infelicitadores, porque infelizes em si mesmos, sem se permitirem lugar propício ao despertamento para a realidade espiritual. Invariavelmente as pessoas que ainda não aprenderam com o homem Jesus a excelência do amor, pensam que são amadas porque se fazem especiais, esquecendo-se de que por amarem tornam-se especiais. O amor dinamiza os potenciais internos do ser, contribuindo para que os neurônios e as glândulas do sistema endócrino produzam imunoglobulinas que imunizam o ser em relação a diversas infecções, enquanto vitalizam o emocional e o psíquico, afinal de onde dimana essa energia poderosa. É graças ao amor que os relacionamentos atingem a sua plenitude, porque o egoísmo cede lugar ao altruísmo e o entendimento de respeito como de confiança alicerça mais os sentimentos que se harmonizam, produzindo bem-estar em quem doa, tanto quanto em quem recebe. Somente o amor permite que se vejam as pessoas como são. Sem ele, percebem-se os reflexos da personalidade que deseja impressionar e conquistar lugar e afeto, sem a qualidade essencial que é o sentimento profundo de doar para depois receber, ou ofertar sem o escuso interesse de negociar uma recompensa. Por isso, quando não está vitalizado esse desejo pelo hálito do amor real, a frustração e a amargura sempre acompanham os insucessos, que são decorrentes da ausência de pureza do ofertório. Amando-se, ultrapassa-se a própria humanidade na qual se encontra o ser, para alcançar-se uma forma de angelitude, que o alça do mundo físico ao espiritual mesmo que sem ruptura dos laços materiais. Todo esse concerto de afetividade inicia-se no respeito por si mesmo, na educação da vontade e no bom direcionamento dos sentimentos, de forma que a autodescoberta traz-se conduta saudável que irradia a harmonia e alegria de viver, tornando a existência física prazível seja em que forma se apresente, não sofrendo as alterações dos estados apaixonados e dos gostos atrabiliários. Esse sentido de auto-amor que se transmuda em elo-amor, alcança a etapa mais elevada que é o amor a Deus acima de todas as coisas e condições, por significar a perfeita identificação da criatura com o seu Criador, aurindo sempre mais força e beleza para o autocrescimento. Moisés foi o instrumento da lei severa, necessária para a educação de um povo nômade e pastor, que saindo da escravidão necessitava construir uma nação, fixar-se, estabelecendo as disciplinas de conduta para o equilíbrio da coletividade e o bem-estar geral. Jesus é o amor humanizado que se entrega ao matadouro em holocausto vivo, demonstrando que a existência terrena, embora merecendo o respeito e sendo credora de preservação, quando luz o amor ao próximo, cede lugar pessoal em favor daquele, transferindo-se, por abnegação, de uma condição existencial efêmera para outra espiritual e eterna. Sua revolução pelo amor suplantou tudo quanto antes fora apresentado pelo pensamento histórico e pela ética, invertendo as propostas sociais e políticas que primavam pela prevalência do ego dominante, exaltando o eu profundo de caráter eterno e sobranceiro a todas as injunções transitórias do mundo físico. Iniciando-se esse sentimento como impulso nobre para a renúncia à dedicação ao próximo, através da esteira das reencarnações, amplia-se, enriquece-se, sublima-se até alcançar as excelsas paragens do bem comum. Enfrentando os fariseus, discutidores incuráveis e malfazejos, sempre buscando algo para incriminar seja o quem fosse, respondeu-lhes a indagação melíflua, a respeito de qual mandamento maior da lei, explicando que acima de tudo se encontra Deus, que deve ser amado com todo o respeito, a abnegação e a vida, mas impôs: amarás o teu próximo como a ti mesmo, como reflexo daquele sentimento maior e total.
14. O egoísmo. Capítulo 11, item 11. Tratai todos os homens como querereis que eles vos tratassem. Lucas, 6:31. O egoísmo é o ser amoral que degenera o organismo espiritual da criatura humana. Remanescente do primarismo que lhe é dominante, responde por incontáveis males que afligem assim como a sociedade, dificultando o progresso que é fatalidade inevitável. A terapia eficiente para tal terrível flagelo é o altruísmo, por desenvolver os sentimentos superiores que defluem da razão e do discernimento, ampliando as possibilidades de crescimento interior de cada um no rumo do infinito. Sabe disfarçar-se de variadas maneiras, justificando-se com habilidade, a fim de prosseguir como agente de destruição dos bens da vida. Uma atitude de firmeza ante os objetivos morais a serem conquistados deve caracterizar todo aquele que pretende evoluir, libertando-se desse inclemente algoz, que permanece devorando ideais e submetendo as massas ao seu talante infeliz. O homem Jesus enfrentou em toda a sua trajetória e soube freá-lo nas suas investidas de orgulho ferido, de inveja sistemática, de pessimismo, de presunção descabida. Nele encontramos o exemplo máximo do altruísmo afetuoso, mas não servil, em razão do seu sentimento equilibrado. Harmônico, à luz da psicologia profunda, tudo, em Jesus, é exemplo de equilíbrio e sabedoria. De temperamento introspectivo, jamais se apresentou conturbado ou receoso, depressivo ou tímido. A sua introspeção podia ser compreendida em razão da sua realidade de ser interexistente, vivendo o mundo físico, objetivo, imediato, e o mundo espiritual, extrafísico, transcendental, nunca se permitindo deter em uma esfera vibratória sem participação ativa na outra. A sua foi e permanece sendo uma psicologia totalmente diversa da conhecida, antes ou atualmente, porque assentada em um biótipo sentimental, nunca, porém, sentimentaloide, que compreendia as dores do mundo e procurava diminuí-las sem atormentar-se. Os seus eram valores espirituais que jorravam em abundância do seu mundo interior como música vibrante, possuindo recursos não convencionais e não conhecidos, que transformava em ação vital para atender aqueles que o buscavam. Sempre espontâneo, jamais se permitiu manipular por qualquer pessoa o poder existente, seja por imposição externa ou chantagem emocional, por medo ou por interesse subalterno, fazendo exatamente o que lhe parecia melhor para aqueles por quem viera. Portador de uma forma diferenciada de agir, era sempre genuíno, profundo e livre de qualquer injunção que lhe maculasse a conduta. Todas as suas ações eram altruísticas, mesmo que ameaçando a sua existência segura na forma de apresentar-se e na maneira de realizar o que deveria. Decidido, não se permitia qualquer tipo de hesitação ou de conformidade com o estabelecido, procurando demonstrar o sentido exato e significativo da existência terrena. Sempre acolitado pelas mulheres que nele encontravam apoio e inspiração, conforto e roteiro para o prosseguimento nas suas tarefas, manteve-se indene a todas as atrações especiais ou a particularismos decorrentes da sua configuração masculina. Da mesma forma agiu em relação aos amigos e aflitos que o buscavam, mantendo-se integérrimo, elegendo, obviamente, aqueles que eram fiéis aos postulados que difundia e às ações que vivenciava, de modo a estimulá-los ao prosseguimento dos compromissos assumidos. No seu sentimento não existia lugar para ciúme ou disputa, para susceptibilidades ou ressentimentos, porquanto, humanizando-se, não abdicava da sua procedência espiritual superior, identificando em todas as criaturas a semelhança de Deus, que equivale à procedência inicial, que as torna dignas e credoras de consideração e amor em todas as circunstâncias. Ainda do ponto de vista da psicologia profunda, o homem Jesus rompeu com o fator denominado alucinação masculina, não se firmando somente nesse lado positivo da sua condição terrenal, tampouco fixando-se na alucinação feminina da fragilidade e da emotividade desordenada da mulher de então, tornando-se o ser fundamental, total e irretocável do pensamento histórico. Esse sentimento harmônico foi sua característica essencial, que se nos apresenta como a única forma de poder entender-se o homem Jesus, o Filho de Deus, jamais deificado na sua humanidade, pois que se assim o fora lhe tiraria toda a grandeza e eloquência do ministério, colocando-o acima das injunções convencionais e próprias de todos os seres com os quais conviveu e orientou, propondo-lhes o reino dos céus, que afirmava encontrar-se no próprio coração, simbolicamente a área do sentimento.
Jesus o demonstrou quando afirmou que são bem-aventurados os puros de coração, exaltando a faculdade de amar e de ser altruísta a todo aquele que se lhe acerca. Ele não se misturava ao coletivo, embora estivesse nas massas, evitando sempre o condicionamento da cultura da época e suas exigências absurdas como mesquinhas. Ele inaugurou um novo modo de viver, uma nova psicologia